Ok, temos um tempo de perguntas e respostas. Temos uma pergunta do Carlos da Holiness Tangará. Se você pudesse falar um pouquinho do processo quando você perdeu sua igreja, o que isso implicou, o que significou no seu processo discipulado pessoal? Quando eu voltei do Brasil para os Estados Unidos, eu falei para minha esposa, eu vou continuar na igreja, porque eu fiz um pacto de coração com Deus e com eles, e não era baseado em meu papel, era baseado em o que Deus nos chamou. E eu continuei nessa igreja mais 2 meses, até certo dia, estando de férias, fazendo uma caminhada com Jesus, ele me falou, te libero, você pode sair. E quando eu voltei para a casa onde estávamos como família, Débora me encontrou na porta e me falou, você não vai imaginar o que acabou de acontecer. Minha filha Caris nasceu com seus intestinos não funcionando. E nunca funcionaram o tempo todo quanto a passar as necessidades nesses primeiros meses de vida. Estava saindo apenas por uma ileostomia, uma bolsa que estava colgada em seu estômago. E ela falou, pela primeira vez na vida, ela passou as necessidades pelo recto dela. Quando estamos em batalha espiritual, envolve todos os aspectos de nossas vidas. E Deus estava confirmando, isto é um novo começo. Eu volvi de uma viagem um ano antes, março, não nem um ano antes, março desse mesmo ano, 84. Para, em outro caso, Débora me encontrar na porta, eu chegando, e me passando uma carta de 10 páginas, dizendo quão terrível que eu era, e que esta palavra profética estava revelando o que ninguém podia ver, quanto à pessoa terrível que eu era. O dia seguinte, nós totalmente destruídos, um líder de um movimento de igrejas renovadas que praticava o pastoreio pastores havia combinado ficar conosco porque sua filha iria para a Universidade de Wheaton, onde nós morávamos. E ele chegou. E Deus usou isso para começar o processo de restauração e cuidado de minha vida, havendo agendado para ele chegar em minha vida antes de eu saber que essa carta chegaria. Deus usa essas coisas, essa depressão de 5 anos. Eu tenho passado por 5 diversas depressões. Deus usa essas coisas para nos quebrantar. Minha esposa tem me falado várias vezes, quando ela se casou comigo, eu era narcisista. Eu era pessoa que estava confiante que Deus iria me usar e que o mundo todo deveria caminhar na direção que eu entendia ser necessário. E Deus teve que fazer algumas horas extras quanto à minha vida. Eu estava com meu microgrupo ontem de países andinos e a Marieta Andrade, dos membros do microgrupo, falou, eu te conheci em 2018, mas você mudou. Você não é o mesmo que você era em 2018. Isso é Jesus. Quebrantando, renovando, essa frase que citei antes. Crescimento intencional, acelerado. Eu ser verdadeiro discípulo. Obrigado pela pergunta. Obrigada, David. Eu vou juntar 2 perguntas aqui que têm a ver sobre os 3 círculos de influência, 3, 12 e 17, e o que muda de um círculo para outro de discipulado em relação a nível de profundidade e ritmo de vida. Eu tenho que andar com meus 3, às vezes chamamos isso de microgrupo, às vezes se estende para 4, mas tenho que andar com esse círculo íntimo de forma intensiva. Essas pessoas
em minha experiência, há uma multiplicação do efeito sinérgico quando essas pessoas não são apenas meus discípulos, em si também minha equipe. Quando se junta equipe e discipulado, a coisa explode. Quando é equipe sem discipulado, avança apenas até certo ponto. Quando é discipulado sem equipe, também avança apenas até certo ponto. Esses três, então, têm seus três, ou vários grupos de três. Essas pessoas são meus netos e netas espirituais. E eu tenho que reunir a família, igual como aqui agora em julho vamos ter 3 dias de reunir toda a família da Débora. São 8 irmãos. É um tribo quando se reúne. Temos que reunir nosso tribo, nossa família, junto com os netos periodicamente, e temos que visitar as famílias de nossos filhos. Estamos tão cheios, tão ativistas, tão perdidos em tudo que estamos fazendo, que não temos tempo para as famílias de nossos filhos espirituais, de nossos discípulos. E não visitamos os grupos deles. E não temos uma boa conexão com eles. Falando de melhores práticas, o ano passado Deus me mexeu comigo para eu chegar até meu 3º círculo, dizendo uma vez por semestre, em junho e dezembro, cada ano, eu vou abrir para todos do 3º círculo ter uma hora individual comigo. Um mentoreio de 50 minutos. E nem todo mundo aproveitou, nem todo mundo se interessou, nem todo mundo tinha agenda, etc., etc., graças a Deus. Mas as pessoas que chegaram para mim tiveram encontros divinos profundos e eu celebrei ver o movimento levantar voo de forma que não faria sem minha conexão direta com esse 3º círculo. No meu caso, é um círculo de mais ou menos 45 pessoas. Não cheguei a 72 ainda. Obrigada, David. Nós temos ainda algumas perguntas. Uma delas tem a ver com esse Kairós de Deus no Brasil. E a pergunta vem aí de 2 assembleianos, né? Perguntando como você enxerga e entende o Kairós de Deus para a igreja no Brasil, no contexto de discipulado em geral, e como o senhor conceitua essa demora dessa chegada do mover de Deus através do discipulado para o Brasil e para o mundo. Eu vou comentar mais um pouco amanhã no devocional sobre o que Deus está fazendo no mundo e no Brasil de forma específica. Mas eu vou abrir bastante Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, quanto à nossa maior ameaça não ser o humanismo, não ser a perseguição, não ser a economia, não ser não sei quantas coisas, o Covid, não é nossa maior ameaça. Mateus 16, Jesus é enfático, as portas do inferno não prevalecerão. Mas no livro de Apocalipse fica claro que o problema não é externo, o problema é interno. E nós, como igreja, e a igreja brasileira está bem no meio disso, enfrentamos crises internas que, se não conseguimos contornar, resolver, arrepender, mudar, a igreja está com potencial de morrer. Se você nem consegue imaginar essa possibilidade, volte amanhã para nosso tempo devocional e vou enviar, com a ajuda de Ila, uma carta aberta a pastores e igrejas que escrevi em fevereiro, destacando as 3 grandes ameaças que podem destruir a igreja de Jesus.